Carlos é psicólogo, estamos começando mais um Psicologia aqui pela UFC. Um abraço, doutor. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Maurício. Bom dia, ouvintes da Rádio Clube. Bom dia, pessoal do Face. Mais uma vez estamos juntos para debater e conversar e abordar alguns temas dentro da psicologia. E estamos aí abertos, né, Maurício? São muitos os assuntos, né, doutor? É uma área extremamente complexa. A psicologia é uma área bonita. É uma área que a gente não escoa os assuntos, né? O que a gente pode fazer aqui é dar uma abertura em alguns fatos para as pessoas pensarem. Essa é a nossa meta, esse é o nosso objetivo, para que as pessoas pensem um pouco a respeito delas mesmas e delas sobre o comportamento humano. E hoje, Maurício, eu estou trazendo um tema que o pessoal tem pedido sobre tomadas de decisões. Né? As pessoas falam, como é que é a tomada de decisão? Como é que é escolher as coisas na vida? Como é difícil escolher as coisas na vida? E eu dou um nome isso nos meus estudos de volitividade, ou seja, volitivo é a questão da vontade. E a gente trabalha isso, a vontade humana, né? A vontade do ser humano. E todos os nossos processos de escolhas, e grande parte, se não todos os processos das nossas decisões, está baseado nesse aspecto volitivo, nesse aspecto de nós escolhermos. Né? Somos o que somos pelas escolhas que nós fazemos na vida. Não é assim? E esse processo de escolha, ele envolve uma série de complexidades, né? Ele envolve quase toda a dinâmica do funcionamento da nossa psique. Lembrando que o ser humano é um ser humano constituído de uma maneira maravilhosa, né? Ele tem um corpo, ele tem uma área psicológica, ele tem uma área espiritual, enfim, o ser humano ele é muito completo. Não é? E os processos de decisões, os processos de escolhas, as nossas escolhas, elas envolvem aspectos extremamente importantes. E um dos primeiros pontos que a gente vê é como é que essas escolhas são feitas nas nossas vidas. Nós temos escolhas instintivas, vamos assim dizer, escolhas emocionais, escolhas extremamente sem pensar muito. Essas escolhas, elas existem em todo o reino animal. Por exemplo, mesmo os animais peçonhentos, ou você entra na cozinha, você vê uma barata, se você vai para o lado dela, ela faz um processo de escolha, ela vai se defender. Embora ela não tenha todo o processo de inteligência como o ser humano tem, ela vai para o canto, ela escolhe, ela faz esse processo de escolha. Então, isso é um primeiro passo. Né? Muitas vezes nós tomamos atitudes, escolhas da nossa vida, às vezes nós tomamos decisões das nossas vidas baseadas meramente nos nossos instintos, baseado na nossa emoção, sem pensar muito. E vamos que vamos. E, de repente, isso nos faz arrependermos, isso nos faz, muitas vezes, nós não tomarmos atitudes devidamente corretas. Existe também uma outra escolha, que é uma escolha, são decisões, são escolhas baseadas numa coisa muito, muito patológica, que nós podemos dizer as escolhas psicopatas. Né? A psicopatia é uma pessoa que não tem sentimento pela dor do outro. Ele não tem consciência, ele tem uma cauterização de consciência. Ele não sabe a dor do outro. Então, as decisões que ele toma sempre é para prejudicar o outro. Eu acho que isso nós estamos cansados de enxergar, principalmente quando se diz decisões aí de autoesferas de governo brasileiro, que são altamente psicopatas. Eles não têm dó da população, eles fazem tudo para espulhar. Isso são decisões extremamente patológicas, doentias, e que causam grande danos às pessoas. Nessa decisão que o senhor está dizendo aí, para prejudicar, inclui esse fato que aconteceu lá em Las Vegas, do rapaz
de um prédio atirou, matando 50 pessoas. Sim, sim. Uma atitude, como é que uma pessoa age dessa forma? Não dá para entender. Justamente. Isso vai preso numa psicopatia ou no fanatismo religioso, né? As pessoas são condicionadas a pensar de uma maneira, ele acha, dentro do fanatismo religioso, desenvolve uma decisão de psicopatia, onde as pessoas acham que, olha, se eu matar aquilo, eu ficar atirando, eu estou fazendo um bem, não é? Então, isso que você disse, dá um exemplo muito típico. Olha que tipo de decisão, que coisa terrível, que coisa, enfim, sem palavras para a gente dizer. Um outro tipo de decisões são as decisões que nós tomamos, são as chamadas decisões inteligentes. Que essas decisões inteligentes, elas são baseadas principalmente no certo e no errado, no bom e no ruim. São aquelas onde as pessoas, elas racionalizam, né? Olha, isso se eu vou tomar essa atitude, principalmente nos negócios, né? Os negócios, quando envolvem questões econômicas, é importante que as pessoas se baseiam nesse tipo na racionalidade. Se isso faz bem, se isso não vai bem, não é? E isso é muito importante para que as pessoas tomem, muitas vezes elas confundem isso, elas tomam uma decisão extremamente emocional, não é? A pessoa quer comprar um carro super chique, super moderno, super top, porém, ela toma aquela decisão extremamente emocional, ela não pensa nas questões econômicas, ela não pensa naquilo que vai repercutir, e isso depois causa uma série de problemas muito fortes. Então, as decisões emocionais, elas são muito complicadas, quer dizer, muitas vezes, voltando a elas, muitas pessoas tomam decisões emocionais porque ouviram crítica, né? Muitas vezes nós ouvimos crítica de alguém, e aí a gente fica com raiva daquele alguém, porque acreditou naquela crítica. A gente não faz um trabalho de consciência, de pensar e ver qual que é o melhor caminho. Então, olha, nós temos decisões extremamente instintivas, emocionais, nós temos decisões patológicas, psicopatas, decisões que destroem os outros, ou destroem a natureza, ou causam dano às pessoas. Nós temos decisões inteligentes, que é baseada na nossa racionalidade, que é baseado em tudo aquilo que nós imaginamos ser bom, né? É bom ou ruim, está dentro de uma esfera do bom e do ruim. E nós temos decisões extremamente sábias. As decisões extremamente sábias estão baseadas muito nos aspectos que nós temos reforçado em todos os programas, que são as questões da espiritualidade, das pessoas estarem conectadas com Deus. E quando as pessoas estão conectadas com Deus, elas têm uma intuição muito mais aguçada, muito mais sábia. E, obviamente, as decisões dentro desse ângulo, ao nosso ver, baseado em Martin Buber, baseado em Jung, na psicologia, em Jacob Levi Moreno, também dentro da psicologia, quer dizer que dentro desse contexto, as decisões dentro dessa área são extremamente sábias, elas são extremamente refinadas, elas não são precipitadas, e elas têm uma complexidade de uma forma que ajuda extremamente a nossa tomada de decisões e o nosso equilíbrio na vida. Então, esses fatores, esses 4 tipos de escolhas, de decisões, porque as nossas escolhas, elas dependem extremamente das nossas decisões, não é verdade? Então, essas decisões, elas que norteiam a vida das pessoas. Então, lógico, nós temos nós aplicamos no nosso dia a dia, podemos aplicar, que escolha de decisão nós vamos tomar? Nós vamos tomar uma instintiva, emocional, né? Então, muitas vezes nós fazemos isso. Às vezes nós ouvimos uma notícia, ou alguém fala alguma coisa para a gente vai ser instintivo, emocional, né? O que nós não podemos ter é uma patológica, jamais nós podemos ter decisões de prejudicar as pessoas. Isso é muito ruim. E, agora, a questão mais sábia é essa de estar conectado com Deus e buscar sempre uma direção de Deus, buscando a vontade de Deus nas nossas vidas, naqueles processos, naquelas decisões, enxergando todo aquele arranjo e de como nós vamos
exercitar as coisas dentro daquele rancho. E como tomar essas decisões corretamente, então, doutor? Sobriedade. Nós nunca podemos tomar uma decisão sem estarmos bem claros dentro de nós. Nós não podemos ser precipitados, né? Quando nós somos precipitados, nós batemos com os burros na água, como diz lá, né? Lá eu vim de uma origem rural, nós falamos bater com os burros na água, né? Quer dizer, nós temos que ter cuidado, nós temos que ter bastante prudência naquelas decisões. Demore para tomar decisões, mas nunca tome decisões precipitadas. E há momentos também que nós não sabemos como decidir as coisas. Existem situações da nossa vida que nós não sabemos, que a coisa está muito complicada. E aí o tempo é um grande aliado para a gente ajudar a resolver essas questões. O conselho é importante ter para tomar uma decisão, o conselho de outra pessoa? Às vezes sim, às vezes não. Porque quando você toma conselho com várias pessoas... Porque você percebe, desculpa, doutor, que muita gente, né, não toma decisão sem procurar uma terceira pessoa, uma segunda pessoa, uma outra pessoa, para tirar uma ideia, para perguntar, olha, será que eu vou fazer isso corretamente? Sim, sim. A questão de nós consultarmos outras pessoas é muito relativo, porque cada pessoa vê uma situação de um ângulo. Cada pessoa vê a situação de uma determinada forma. E às vezes cada um está vendo dentro do seu ângulo. E às vezes nós ouvimos 2, 3 pessoas a respeito de uma tomada de decisão, faz-nos com que a gente faz a gente uma confusão maior. Né? Falar, fulano falou isso, Beltrano falou aquilo, e fulano falou aquilo, outro mais outro. Então você fica perdido naquilo. Eu acho que sensatez é quando você vive dentro de uma espiritualidade, você tem um grande companheiro, que é Deus. E quando acho que ouvir esse companheiro é uma questão extremamente sábia. Ouvir os outros é uma questão de inteligência. Percebe? Nós temos decisões sábias e nós temos decisões ou escolhas inteligentes. E nós precisamos saber a diferença entre essas duas. Isso que eu quero deixar bem claro hoje aqui. Que caminho que nós tomamos? Nós temos a liberdade de escolher caminhos, nós temos um livre-arbítrio de escolher para onde nós devemos ir, isso é fantástico. Mas nós devemos ter uma consciência daquilo que nós vamos decidir, o que nós vamos escolher, o que nós vamos fazer. E aí, hoje nós temos uma abertura para esses caminhos. Qual caminho que as pessoas querem escolher? Tem caminhos errados, hein, que as pessoas escolhem? Sim. Sim, existe dentro de nós uma consciência que nos aponta isso. Né? Muitas vezes nós tomamos uma decisão que nós sabemos que aquilo está extremamente errado. Que aquilo não vai dar coisa boa. Vai dar caca, como dizem aí as pessoas. Não é isso? Como nós dizemos por aí. Mas nós sabemos das consequências disso. Todas as nossas escolhas têm as suas consequências, todas as nossas ações têm as suas consequências. Aí depende de como que nós vamos conseguir, dimensionando isso. E por isso que nós estamos falando das escolhas sábias. As escolhas sábias, elas nos levam para caminhos extremamente mais sedimentados, mais concretos e mais equilibrados. Ok? Oi. Vou dar uma mudadinha de assunto, não sei pois se é. tem mais alguma provocação, que eu recebi aqui uma sugestão de um ouvinte. Aliás, né, vamos pedir aí para o ouvinte, se tiver alguma sugestão de assuntos, se tiver alguma pergunta, né, pode mandar um WhatsApp para 999959011. Tem também um Facebook do Dr. José Carlos Furlan Gomes. Ah, sim, temos um Facebook também, José Carlos Furlan Gomes, isso aí lá tem todos os programas anteriores nossos estão lá. Temos também o ouvinte@uaic.com.br. De repente você tem alguma pergunta ou tem algum assunto, né, gostaria de ser falado aqui pelo doutor, fique à vontade, tá? O nosso WhatsApp é o 999959011. E essa ouvinte ligou aqui até de uma certa forma desesperada. Eu acho que tem muita gente vivendo esse problema. O senhor já falou a respeito dele, que é a depressão, doutor. E ela diz que eu percebi, né, nela, na pessoa, o desespero que dá. Esse desespero dá mesmo, doutor,
essas pessoas? Como é que funciona esse negócio? Aliás, ela me disse que tem medo até de deitar e dormir. Olha, o processo depressivo, ele é um processo onde as pessoas, elas têm uma sobrecarga de pensamento negativo, né? As pessoas, primeiro, elas não conseguem controlar, ou não conseguem frear, ou não conseguem dar o basta ao tanto de pensamento negativo que elas pensam. Então, nós, por natureza, pensamos muita coisa negativa. A nossa mente produz muito mais coisas negativas que coisas boas. Só que nós temos que aprender a não acreditar em tudo aquilo que nós pensamos. Tá certo? Nós temos o direito de exercitar uma crítica e de não aceitarmos aquilo que nós pensamos, não brigando com o nosso pensamento, mas aplicando dentro dele uma racionalidade, uma lógica diferente. Então, quando você tem um pensamento que te condena, você tem que começar a dizer, olha, por que está me condenando isso? Por qual razão? O que eu fiz? Você tem que ter um contra-argumento. Quando as pessoas têm essa avalanche de pensamentos negativos, naturalmente, dentro delas, elas perdem o amor próprio. Então, existe uma baixa da estima, né? Uma baixa da autoestima. E, consequentemente, as pessoas deixam de se amar. E vai afetar no processo decisório que nós falamos aqui. As escolhas começam a ficar bloqueadas. Tanto é que as pessoas depressivas são aquelas que não tomam atitudes. São aquelas que ficam quieta, parada, deitada, sem força. Elas não têm força para ter suas escolhas. Elas não têm força para tomar suas atitudes. Quando se instala, então, nessas três áreas que nós colocamos, né, esse quadro, as pessoas entram nesse processo de negatividade, entram nesse processo de depressão. Ela está precisando de socorro. Ela precisa buscar uma ajuda imediatamente. E essa ajuda pode ser tanto uma ajuda medicamentosa, como ela pode ter uma ajuda, e principalmente uma ajuda psicológica, para entender o que está acontecendo dentro dela. Não só, medicação por si só não cura processos depressivos. Pode ajudar, amenizar. Mas a base, a raiz, de onde vem tudo aquilo, a pessoa tem que ter um conhecimento. Então, terapias eficazes ajudam muitas pessoas a entender o processo psicológico que está ocorrendo dentro dela, o que está desencadeando esse processo de depressivo. E as pessoas por aí, então, é necessário que elas busquem isso, né? Elas busquem tanto a questão da ajuda medicamentosa para melhorar a neuroquímica cerebral, vamos assim dizer, como a ajuda psicológica. Então, elas têm que buscar uma ajuda psicológica eficaz para saber toda a raiz de aquilo e como que ela vai lutar, como que ela vai exercitar um processo contra aquele tipo daquilo que está afetando todo o psique dela. Eu já perguntei, mas pergunto de novo, onde entra aí, qual a importância da família nesses casos, doutor? Porque a família, no caso do depressivo, a família não sabe lidar com os depressivos, geralmente. Primeiro, muitos acham que depressão é frescura. Tá com frescura, não sei o quê. Isso passa, não passa. Depressão atinge uma grande parcela de população do mundo. Se não me engano, é uma das síndromes, uma das doenças, vamos assim dizer, que mais cresce no mundo. E as pessoas não têm consciência disso. Às vezes elas vão deixando, não, isso passa, isso é frescura. Até precisam enxergar que dentro do processo depressivo, a família tem que dar o primeiro socorro. Começou a falar, tem que ver. E hoje nós temos depressão, inclusive em crianças. É onde que nós devemos dar muita atenção a isso. Porque as crianças estão tendo excesso de atividades mentais. Né? Escolas hoje e as crianças elas não estão suportando mais, elas estão estudando mais do que se divertindo. Está tendo um desequilíbrio isso. Então, crianças hoje com alto índice de depressão. Então, precisa a família ter muito atento, sabe? A pessoa começou a pensar negativo, começou a ficar no famoso borocochô, começou a ficar mal, tem que ter uma atenção especial a elas. E aí que entra um bom diálogo com Deus. Perfeitamente. Perfeitamente. Quando as pessoas elas buscam Deus de uma maneira equilibrada,
equilibrada, não fanatizada, quando as pessoas têm um diálogo com Deus, diálogo que eu digo não é só falar, mas escutar Deus, elas se equilibram. Elas começam a ter questões resolvidas dentro dela. Inclusive pessoas que buscaram Deus estão sofrendo depressão. O apóstolo Paulo, catolicamente chamado também como São Paulo, ele teve um processo depressivo. Ele pensou em suicídio. Não é isso? Isso fala em 2 Coríntios. Então, é necessário, mas ele saiu disso. Então, é necessário que as pessoas estejam extremamente muito atentas a todos os seus processos. Tanto a gente com a gente mesmo, como nossos familiares. Nós devemos estar sempre atentos aos nossos familiares. Sabe, né? É difícil hoje dentro de uma casa que não haja depressão. Num país como o nosso, num país com 14 milhões, 15 milhões de desempregados, como não tem depressão? Tá certo? Num país onde que nós estamos vendo uma série de coisas aí acontecendo, leva uma tendência as pessoas ficarem depressivas, inegavelmente. Doutor, mais uma vez, muito obrigado pela presença do senhor aqui na Orlando Rádio Clube. Eu que te agradeço a todos os ouvintes. Como você falou, estamos também no YouTube. É só ligar lá, teclar José Carlos Furlan Gomes, e um grande abraço. Espero ter colaborado com vocês. Bye, bye.